TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura, é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa, é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura, é onde você se vê. TV Cultura Alternativa, é a sua TV. Meu nome é Anand Rao. Eu estou há 40 anos agitando arte e cultura, jornalismo alternativo. Também fui funcionário público federal. E eu tenho meus mitos. Pessoas que ficaram gravadas na minha cabeça. Me lembro do Neio Lúcio. Estou lembrando agora do Neio Lúcio que articulou o concerto Cabeças. E tinha um jornalista, cara, na CBN, acho que era na CBN, chamado André Giusti. Anos depois, eu gostava desse cara, ficava escutando ele e tal, eu gostava, sei lá, eu tinha uma admiração incrível por ele, e anos depois vim conhecer o André, que eu estou entrevistando hoje. Ele já vai entrar em tela daqui a pouquinho. Ele veio aqui nos estúdios, ele veio aqui na TV Cultura Alternativa, ele veio e a gente adquiriu um canal anos atrás, quando não existia essa coisa de transmissão ao vivo, a gente adquiriu na Stream TV, pagando não sei quantos dólares por ano. Hoje a gente paga 200 e poucos dólares para o StreamYard. Mas eu sempre gostei desse cara, sempre assim, fez minha cabeça, tá? Perfeito. Aí veio a fase da literatura, você vai ver um bate-papo onde eu emito minhas opiniões, você já conhece as minhas entrevistas, eu tenho um monte de livro publicado, agora não publico mais e tal, tenho minhas ideias, ele tem a dele, né? E a gente vai bater um papo tranquilo sobre isso, tá? Aqui nessa tarja azul está passando os endereços dos nossos canais na internet, tá? Se inscreva, ative as notificações, mesmo se tiver pouca gente nessa live, é importante que você divulgue essa live para as pessoas, porque existe uma coisa hoje chamada algoritmo. E o André Giusti vai sair na TV Cultura Alternativa, no portal de notícias Cultura Alternativa, em nossas páginas do Facebook, vai sair no Instagram, ou seja, o nome dele vai estar aí, o algoritmo vai estar mexendo com isso e tal, é importante. Também pedi que o André divulgue para os seus admiradores e nós vamos divulgar para os admiradores do canal. Então, como eu pedi para você se inscrever, olha esse anúnciozinho que a gente fez sobre as inscrições. Ó.
E antes do André entrar junto conosco, o meu salário de ex-funcionário público federal está bancando os canais. Na pandemia, a gente perdeu nossos patrocinadores. Então, se você achar válido, a gente tem 2.000 entrevistas na TV Cultura Alternativa. É muita coisa. Pessoas que não estão mais conosco, inclusive nesse plano, estão lá na TV. Aí faça um Pix voluntário para nós. R$1 já ajuda. O que você desejar. Pronto, agora está aí o André junto comigo. E o meu esquema, André, é sempre assim, olha, peço primeiro que você desmute seu microfone, né? Meu esquema é sempre assim. Antigamente, no jornalismo, antigamente ou sempre, a gente recebe o release, e aí fala um pouco da pessoa e tal. Eu prefiro que cada um se apresente. Então, eu vou me apresentar para o seu público e você se apresenta depois para os públicos do canal. Eu sou Anand Rao, 40 anos atuando na arte e cultura, jornalismo, sempre com jornais alternativos, Navegos, o Jornal da Arte Candanga, que participou Renato Russo, na época do Cuca Livre. A gente fazia 1000 agitos, vendia na rua e tal, e sempre coisas alternativas. Tive até uma coluna no Correio Brasiliense chamada Alternativos, na época que o Pestana era editor, acho que do Caderno de Cultura. Acho que é o Pestana. Eu não lembro mais, que agora já estou começando a embaralhar as coisas. Mas hoje nós temos essas TVs, essas redes sociais, essas coisas. Nós somos número 1 no Google. Isso é o grande lance da gente, a gente é número 1 no Google. Tenho 20 livros publicados, mas como diz Maurício Melo Júnior, ele me disse que minha poesia é uma verdadeira merda. Então, quantidade não é qualidade. Ou seja, eu tenho 20 livros publicados, mas um crítico literário e grande amigo meu, que frequenta a minha casa, disse que minha poesia é uma merda. Então, eu um dia ainda chego lá, Maurício, e eu uso isso muito em termos de marketing. Eu falei para o Maurício, eu vou dizer sempre que você disse que minha poesia é uma merda, porque aí quem não gostar de ti, pelo menos vai procurar ler minha poesia para ver se presta. E a outra coisa, eu tenho muitos CDs lançados, musiquei um monte de poetas, é muito legal isso da minha vida. É isso que eu sou. Queria que você falasse um pouquinho, André, para o público do canal, quem é o André Giusti. Oi, Ana, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você, obrigado pelo espaço, pelo convite. Eu nasci no Rio de Janeiro, em 1968, eu tenho 54 anos, completados este ano. Moro atualmente em Brasília, capital do país, para onde eu vim no final dos anos 90, já com 30 anos. Eu sou jornalista e escritor. Eu vim para Brasília como jornalista para chefiar a redação da Rádio CBN, na época que, em Brasília, eu acho que é de lá justamente que você me conhece. A CBN é apenas uma grande parte da minha vida profissional, mas não é a única. Eu trabalhei no Grupo Bandeirantes de Comunicação, eu fui âncora da Band News FM aqui em Brasília, eu fui âncora da TV Brasília, enfim, eu já fiz bastante coisa no jornalismo. E sou escritor também, já tenho aí uma carreira de escritor já com 30 anos. Meu primeiro livro é de 1996, concorreu ao Jabuti no ano seguinte. O nome do livro é Voando pela Noite até de Manhã, publicado pela editora Sete Letras. E, além dele, eu tenho outros 8 livros. O mais recente é uma coletânea de poemas chamada De Tanto Bater com o Osso, a Dor Vira Anestesia, publicada pela editora Penalux, de São Paulo. Eu tenho 3 livros inéditos. Um outro de poemas, um outro de contos, que eu estou finalizando, e um romance, que me consumiu boa parte dos últimos anos. Eu terminei, entreguei para uma leitura crítica, recebi com várias observações, e meio até que para descansar desse trabalho árduo que foi o romance, eu encostei um pouco ele, fui tratar dos outros 2 livros, e agora pretendo, até o final do ano, retomar para fazer as correções, para fazer os ajustes. Então, é mais ou menos essa aí a minha vida. Atualmente, eu sou assessor de imprensa no Senado Federal e sou repórter freelancer do Projeto Colabora,
uma iniciativa de jornalistas, é uma rede de jornalistas em todo o país, que trabalha com temas tipo como meio ambiente, sustentabilidade, direitos humanos, voluntariado, e é um trabalho que me dá muito prazer em fazer. Primeiro, que não tem a pressa das redações do dia a dia, e segundo, porque eu escrevo sobre temas verdadeiramente pertinentes à nossa realidade, à nossa sociedade. Então, dando um briefing aí da minha vida, é isso aí, Heraldo. Você vê que é um entrevistado de peso. Olha que bacana que você não saia do canal, não saia do canal. Fique no canal, vai ter um bate-papo interessante. Uma coisa que me atraiu recentemente é que o André Juste publicou, eu não sei se foi no Instagram, não sei onde foi, não. Ele publicou assim, pô, eu não estou acostumado a ter o reconhecimento de um evento literário, e eu tive o reconhecimento de um evento literário e fiquei muito encantado, aí falou algumas coisas, eu li isso, e eu estou com 61 anos, me aposentei como funcionário público federal, e uma vez eu conversando com minhas filhas, eu falei, porra, eu nunca tive o reconhecimento de ações que eu fiz para a instituição Senado Federal por parte do Senado Federal. E isso me deixou um pouco entristecido na minha vida. E quando eu li essa questão do reconhecimento, eu falei, tá aí um tema para conversar com o André, porque deve ser muito interessante a pessoa ter o reconhecimento de algo que ela faz na vida. Então, eu que não tive esse reconhecimento, não posso comentar muito sobre esse tema. É bem verdade que muitos escritores, de forma individual, de forma privada, reconhecem no nosso grupo de comunicação ações muito interessantes com relação a uma difusão da arte e cultura independente alternativa. Mas o reconhecimento de uma instituição, de uma Bienal, eu não me lembro. Eu me lembro uma vez na Feira do Livro do Rio Grande do Sul, eu tive um espaço, fui chamado pela quantidade de coisas que eu fazia e tal, mas assim, um reconhecimento nunca tive, então sinto essa falta na minha vida. E você que está assistindo o programa, coloque aí nos comentários se isso é coisa de velho, se isso é coisa ultrapassada, se isso é coisa emotiva de alguém que já está num outro estágio da vida. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema, André. Reconhecimento. Ana, eu acho que a gente não pode fazer as coisas esperando reconhecimento, não, sabia? Porque senão a gente vai se frustrar muito. A gente vai ficar muito mal, a gente vai ficar bastante chateado, bastante triste. É como ajudar alguém, entendeu? Alguém está precisando de ajuda, sei lá, para comprar um remédio, você vai e compra o remédio para a pessoa. Aí depois você, poxa, nem me agradeceu, aquela pessoa nunca falou isso, nunca me deu um muito obrigado pelo remédio que eu comprei para ela. Se a gente for agir dessa forma, a gente realmente vai ficar muito frustrado, especialmente na literatura. Eu tenho um poema que eu publiquei outro dia no Facebook justamente sobre isso. A gente não pode escrever pensando em prêmio, a gente não pode escrever pensando em aplauso, a gente não pode escrever pensando em ser adotado por aquela corrente literária, em ganhar um espaço muito bacana no grande jornal literário que é feito em Curitiba, porque senão a gente vai se frustrar. A gente tem que escrever porque a gente precisa se administrar, a gente precisa levar uma mensagem para o mundo, a gente precisa, no meu caso, não enlouquecer, e é por isso que eu escrevo. Então, esse é o primeiro compromisso, entendeu? É com a gente mesmo, é com a nossa cabeça, é com a nossa emoção, é com a nossa verdade. Depois é com o público, né? Levar mensagens pertinentes para que o público processe aquilo, para que o público pense no que você está falando, enfim. E eu acho que reconhecimento, eu estar aqui no teu programa já é um reconhecimento. Se eu não tivesse um valor, eu não estaria aqui falando com você. Então, isso é um reconhecimento. Agora, se você ficar esperando a gradação do reconhecimento, sabe? Ou seja, é você ser feliz com o que a vida está te trazendo. O Anand Rao me chamou para participar do programa dele. Pô, legal, eu sou feliz com isso. Não ganhei um jabuti, como não ganhei na primeira vez que eu fui indicado. Paciência, mas só ter sido indicado, para mim, já é um reconhecimento. Se ninguém reconhecer, muita coisa eu coloco na rede social e, sabe, as pessoas não ligam, ou se leram, não curtiram, ou não leram, ou passaram batido, porque o volume é muito grande de mensagem.
eu aprendi a não me deixar levar por isso. Quando eu comecei a escrever, logo no início, eu queria, especialmente quando eu vim para Brasília, que eu ficava muito, né, na ponte aérea Rio-Brasília, eu queria ver meus livros naquelas livrarias ali do aeroporto, né? Chique, né? Você está passando para pegar um avião. Pegar um avião, eu sou do tempo que pegar avião era uma coisa chique, né? E, aliás, está voltando a ser, já voltou a ser, infelizmente voltou a ser uma coisa chique. E eu ficava olhando, não, um dia eu vou ter meu livro aqui na Saraiva, na Siciliano, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu não tive e eu fiquei frustrado. E aí eu parei, isso já tem uns 20 anos, para pensar, por que eu estou escrevendo? É para isso? Sabe? É para ter livro em gôndola de livraria no aeroporto? Não. Eu estou escrevendo porque eu quero levar uma mensagem, eu quero jogar algo que está me incomodando para fora, ou algo que eu gosto muito, eu quero compartilhar com as pessoas, entendeu? Uma paixão, um sentimento, uma revolta, uma rebeldia, um pensamento. Então é para isso que eu escrevo. A partir do momento que eu equacionei isso, eu resolvi isso em mim, as coisas ficaram mais fáceis. Eu acho que eu, inclusive, comecei a produzir mais e melhor. E aí passei a ser feliz com o que vem. Está no teu programa, sabe? Eu tive agora, hoje mesmo eu coloquei na rede social um conto meu publicado pela revista Traços, uma belíssima iniciativa de resgate social que a gente tem aqui em Brasília, que parece que já chegou no Rio de Janeiro, que é uma revista que é vendida por moradores em situação de rua que ficam com 70% do preço de capa dessa revista. E os caras pegaram já pela segunda vez, inclusive, e publicaram um conto meu. Isso é um reconhecimento. Não, sabe, eu nunca ganhei o prêmio São Paulo de Literatura, eu nunca ganhei o prêmio Oceanos, eu nunca ganhei o prêmio Jabuti, mas, sabe, eu sou reconhecido dentro do que a vida me traz. E eu procuro ser feliz com isso. Recentemente, essa homenagem que você está falando aí é do Psicopoético, um festival tradicionalíssimo de literatura, que é realizado em Montes Claros, tem também em BH, já rolou aqui em Brasília também, na UNB, e que é promovido por um cara que eu achei do cacete, que eu conhecia por rede social e fui conhecer pessoalmente, que é o Haroldo Pereira, sabe? É um idealizador, é um idealista, um batalhador. E esse cara ficou sabendo do meu trabalho através de amigos e falou, pô, o André tem que ser homenageado, o André tem que vir ao Psicopoético. Cara, eu peguei meu carro aqui em Brasília, dirigi 8 horas, eu gosto de dirigir estrada, para mim é bem legal, e fui com a maior felicidade, amarradão, sabe? Não tive qualquer retorno financeiro, a não ser dos livros que eu vendi lá, mas foi maravilhoso, sabe? Ver aquela gente me abraçar, as escolas, com tanto carinho, querer ouvir o que eu tinha para falar. Então, sabe, eu não sei, eu tenho um reconhecimento, sim. Poderia ter mais? Poderia, mas eu estou vivendo bem com isso, entendeu? Se eu coloco lá no Instagram um trecho de um conto, um vídeo poema, um outro poema, e sei lá, 3 pessoas curtem, botam lá um coraçãozinho e tal, tá valendo, cara. Tá valendo. Bacana. Tá valendo. Olha só, tem um tema que eu queria falar com o André, que ele, en passant, na apresentação dele, falou que está fazendo assessoria de imprensa no Senado Federal. Então eu queria falar um minutinho da minha experiência de 40 anos no Senado Federal e queria que você que está assistindo o programa escrevesse qual é a sua concepção sobre o Senado. Eu vou te contar uma coisa interessante. A mídia esquece de divulgar uma coisa muito bacana que é feita no Senado, que são as edições do Senado Federal. Eu conheci muito o professor Joaquim Campelo Marques. Eu viajei 20 anos seguidos apresentando as edições do Senado Federal. São livros fora de catálogo que são publicados pelo Senado, com preço muito barato. É um trabalho belíssimo. Você possivelmente deve conhecer as brigas, discussões entre senadores, corrupção, essas coisas todas. Mas existem trabalhos muito interessantes feitos no Senado. Muitos livros você pode baixar em PDF gratuitamente. Você pode ir ao Senado e ganhar livros, principalmente legislativos, muito interessantes. Ou seja, é uma casa que tem um trabalho muito rico que você precisa explorar. A biblioteca do Senado, se você entra, tem muito material disponível para você fazer download, inclusive de documentos históricos, sabe, da instituição. Aí você pode dizer assim, poxa, que interessante, finalmente um cara
que trabalhou na instituição e que defende a instituição. Defendo, porque muita coisa que é feita positiva dentro daquela instituição não é divulgada na mídia. E é importante que você entre, fuce o site do Senado, busque, descubra. A gente anda publicando muito material no Cultura Alternativa que vem da Agência Senado. Existem inúmeras coisas que são feitas, mas o que eu queria puxar são as edições do Senado. Belíssimas edições. Eu não sei como é que está hoje, já desde 2019 que eu não participo mais, mas eu participei efetivamente e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, participando de inúmeras feiras de livro no Brasil e com um público fiel às edições do Senado Federal e às edições legislativas, as leis. Queria que o André falasse um pouquinho do Senado Federal na visão dele, um pouquinho dessa experiência de passar por lá, de ver os bastidores, de ver aquela casa por dentro, aquela casa que foi colocada por uma pessoa que você pode criticar do jeito que você quiser, chamada José Sarney. Ela colocou aquela casa ali para você ver pela TV Senado, por tudo. E foi essa pessoa que inaugurou a TV Senado anos atrás, e você vê tudo que acontece ali, tudo pela Rádio Senado. A Rádio Senado tem programa de literatura, tem programa de... tem coisa pra caramba, sabe? O Maurício Melo Júnior, que eu citei, tem um programa, não sei se ele vai continuar, porque eu soube que ele aposentou, mas é o programa Leituras do Maurício. Então, cara, eu queria que o André falasse um pouco dessa instituição agora. É bom a gente frisar também que a Câmara dos Deputados também desenvolve o mesmo trabalho, publicações, um trabalho realmente muito maravilhoso, muito interessante, muito rico. Cara, falar do Senado, eu acho uma experiência profissional muito legal, tá lá. Eu, pela primeira vez, estou trabalhando como assessor de imprensa lá, eu já cobri o Senado como repórter, né, e agora estou do outro lado. O Congresso Nacional, e aí eu junto os dois, Senado e Câmara também, os dois são fundamentais para a vida nacional. Esse é o poder mais importante que existe. A gente, numa eleição presidencial, a gente fica, numa eleição geral, como a gente está tendo agora, a gente fica muito preocupado em eleger o presidente da República, o governador, e claro, é importante. Mas se a gente tiver um legislativo forte, a favor da população, um legislativo que realmente se preocupe com o povo, o executivo e até o judiciário ficam, não que em segundo plano, mas não tem a importância direta que o legislativo tem. Aí eu falo do Senado e falo da Câmara. Então a gente tem que muito ficar preocupado em eleger um presidente da República, de acordo com o que a gente acredita, em eleger... mas, sabe, você eleger um senador e um deputado federal e um deputado estadual, distrital, no caso de Brasília, é tão ou mais importante quanto. Porque ali está, de repente, a maior alavanca do sistema de freios e contrapesos entre os poderes é o legislativo, porque o legislativo representa o povo, que é a Câmara, e os estados, que é o Senado, ou seja, representa a gente, entendeu? Então é fundamental o trabalho do legislativo. Se a gente se preocupasse em saber como é que o nosso senador que a gente votou, se ele foi eleito, como é que ele está atuando, como é que o deputado que a gente votou, se foi eleito, está atuando. Se a gente lembrasse, sabe, em quem votou, a maioria das pessoas não lembra, eu acho que a gente teria um parlamento mais voltado para as nossas necessidades e menos para a necessidade deles que estão lá. Não são todos. Eu conheço senadores e eu conheço deputados que estão comprometidos realmente com a sociedade, em fazer o melhor. Claro, o jogo político, esse tem que haver, e não é quando a gente fala jogo político, não é necessariamente uma coisa ruim, faz parte, entendeu? E a gente precisa se preocupar realmente com o legislativo, porque é o legislativo que faz as leis que o judiciário vai julgar, é o legislativo que barra os excessos do presidente da República, é o legislativo que aprova ou não o que o executivo vai fazer, entendeu? Basta ver essa história do orçamento secreto, sabe? O dinheiro está indo de que forma? Porque o legislativo está com aquilo na mão. E a gente tem que ter o legislativo na mão, através do voto e através do acompanhamento. Eu acho que só por isso aí eu já dei uma visão da importância não só do Senado,
que é a Câmara Alta, né, digamos assim, a casa, em tese, responsável pela revisão dos projetos, e também da Câmara dos Deputados. É fundamental aquilo lá, o Congresso Nacional, aquelas duas torres, né, com a empada e o quindim, né, as duas cúpulas, que é a Câmara e o Senado, são fundamentais, são vitais para a vida nacional. A gente deveria realmente olhar com muito carinho na hora de escolher um deputado e um senador. Valeu, André. Agora, falando um pouco também de algumas instituições antes de entrar na literatura, que é sindicatos literários e academias literárias. Bom, eu te conto, a minha opinião é a seguinte, eu faço parte do Sindescritores de Brasília. Por que eu faço parte? Na gestão Marcos Linhares, nunca por uma atitude X, vai fazer isso, mas na gestão Marcos Linhares, eu me lembro que aqueles que vivem da escrita tinham desconto quando iam a médicos de Brasília. Aí eu falei, Marcos, vou pagar minha anuidade. Porque aí é uma atitude prática, uma atitude que está defendendo o escritor, pelo menos a saúde do escritor, ele vai poder pagar mais barato quando ele for num médico e tal, essas coisas todas. Tinha um desconto. Academias, eu fui convidado para academias, mas aí eles falavam assim, muitas academias que me convidaram. Porque tem academia hoje, por exemplo, eu acho que não sei se tem academia no meu prédio aqui, literário, acho que não, mas tem academia em cada beco hoje. Aí falava, Nandi, para você participar da academia, você paga R$100, paga 200, paga 500, paga não sei quanto, paga por uma cadeira. Aí eu nunca participei, não sou de academia nenhuma, você entende? Nunca tive interesse, mas acho que muitas pessoas que eu entrevistei disseram o seguinte, que a importância da academia está na convivência que você tem com pessoas que escrevem. Como eu tenho esse canal, eu tenho uma convivência grande com um monte de gente que eu entrevisto e bato papo, e sou questionado, sou criticado, outras vezes elogiado e tal. E realmente, eu acho que no caso da Academia Brasileira de Letras, hoje que está entrando uma série de pessoas também, enfim, cada um de uma forma lá, a academia parece que ampliou seu leque de acesso, não é? Eu nunca vi importância para a minha vida, assim, pessoal, literária, minha carreira, em entrar para academias. E o sindicato eu entrei para o Sindescritores. Queria que o André falasse um pouco sobre esses dois segmentos, sindicatos literários e academias. O Fernando Sabino perguntaram para ele por que ele nunca tinha concorrido à Academia Brasileira de Letras, né? Aí ele respondeu que ele não entraria para um clube que aceitasse ele como sócio. Então, olha, quem quiser participa, eu acho válido e tal, mas também não é para mim, entendeu? Eu, sinceramente, eu não enxergo, eu não consigo enxergar uma efetividade nas ações das academias literárias que eu conheço, entendeu? Eu não enxergo, não consigo ver. O que eu vejo é sarau e tal. Sarau, sabe, eu e você, a gente pode sentar num bar e começar a chamar a galera para ler poesia, a gente faz. Eu não condeno, as pessoas, sabe, querem fazer parte da academia, façam. Eu não acredito, é uma coisa que eu não vejo muita efetividade. O sindicato tem uma atuação mais prática, que é tipo isso aí, né? Ver o escritor como uma pessoa que precisa, por exemplo, ir ao médico, né? Eu reconheço aí o trabalho do Linhares, acho que o Linhares é um cara bem batalhador, ele procura agitar bastante. O Gibson também, né, que está aí agora como presidente também. Mas eu acho que no nosso caso aqui no Distrito Federal, eu acho que é uma coisa maior, entendeu? Eu acho que a literatura feita em Brasília, ela precisa querer ser nacional. Ela parece que continua querendo a reserva de mercado dela, entendeu? Ela quer ficar, parece que ela quer ficar aqui em Brasília. Eu não gosto dessa coisa de a estante dos escritores de Brasília. Eu não sou um escritor de Brasília. Eu sou um escritor de língua portuguesa, sou um escritor do Brasil. Se amanhã eu for morar em Manaus, aí em 24 horas eu virei um escritor de Manaus. Sabe, eu não gosto disso, eu acho que isso tolhe a gente, sabe, isso deixa a gente amarrado aqui, eu procuro não fazer parte. Outro dia eu tirei livros meus de uma tal estante dos escritores de Brasília, eu tirei porque eu não gosto, eu sou um escritor de língua portuguesa,
Eu quero, sabe, eu quero ganhar o Brasil, eu quero chegar em outros países que falam português. Eu acho que enquanto a gente não tiver essa ambição, eu acho que o sindicato não vai poder fazer muita coisa, entendeu? Fica muito nessa. Você vê essa aí, vai ter aí a Bienal. Eu não vejo, eu não estou vendo uma representatividade, eu não sei, também não vi a programação toda, mas eu não estou vendo ali a chamada literatura feita em Brasília representar ali, porque não, o que interessa é literatura. Se é de Brasília, se é de São Paulo, se é de Recife, se é de Manaus, de Porto Alegre, o que interessa é a literatura. Entendeu? Eu não gosto desse papo enjoa. Eu acho que muito da falta de efetividade, para não falar outra palavra, do trabalho das academias, parte muito dessa coisa, entendeu? Essa coisa que, não, você é de São Paulo, você é do Rio de Janeiro, que você não pode entrar, não, porque aqui é só escritor de Brasília. E aí deve ter também em Cuiabá, deve ser a mesma coisa em Maceió, entendeu? Porque o ser humano, ele parece que ele quer aquela simbiose, entendeu? Ele fica se retroalimentando com os pares ali, e aí acaba virando os saraus que a gente vê por aí. É nós para nós mesmos, entendeu? Tem muito mais, muitas vezes tem muito mais autor declamando poesia do que na plateia, entendeu? É um tema bastante delicado, controverso, mas tudo antes que cheira a turminha, entendeu? Aquele rótulo, porque a literatura feita em Brasília, a literatura feita em Vitória, a literatura. Eu não gosto, cara, eu não gosto de rótulo. Sinceramente, Olha não só, gosto. pessoal, você está gostando da conversa, não se esquece de inscrever em nossos canais e ativar as notificações. Pessoal, a arte da escrita agora é o tema e eu vou dizer para você que eu tenho escrito só poemas. Atualmente escrevo poemas e textos para o Cultura Alternativa. Textos onde eu acho que eu estou abandonando um pouco aquela questão de lead, de não sei o quê. Eu tenho feito algumas coisas que vêm na minha cabeça. Eu hoje tenho uma liberdade maior, porque eu tenho uma renda já. Ou seja, eu tento criar em cima de textos jornalísticos, informativos do meu jeito. Se fica bom ou não, não sei. Você entende? Mas eu estou abandonando algumas regras que eu aprendi com relação à escrita jornalística. Com relação à poesia, é que vai ser interessante. Você que está aí assistindo esse programa, você tem um autor muito interessante que é o Juste, que eu já li uns textos dele em WhatsApp e tal, extensos, intensos, profundos, e o meu texto hoje é diametralmente o oposto. Eu tento escrever poemas absolutamente sintéticos, mas assim o máximo que eu puder, pouquíssimas linhas, o máximo que der para expressar aquela ideia ou aquele sentimento, uma coisa que o André falou também que eu adorei. Eu escrevo também, como componho também, como tudo que eu faço na arte é para não enlouquecer. Isso é pleno, isso é real, porque senão acho que não sei como é que seria a minha vida, seria muito solitária, apesar de eu sou casado, eu tenho minhas filhas, mas as minhas ideias são diferentes da minha esposa, é mil coisas aqui acontecendo na minha cabeça. Por isso que eu admiro e passei a admirar muito mais agora nesse bate-papo o André, porque minha cabeça é um turbilhão, é uma loucura. Já vi, entrevistei até uma pessoa que fez um pequeno vídeo com um poema do André, eu entrevistei essa pessoa, você entende? Que foi um vídeo questionador. Eu gosto muito de trabalhar vídeos de forma, poemas em vídeo, com imagens de fundo, interpretação e tal. Eu não aguento quando eu vejo aquelas pessoas lendo poesia babá, sem entonação, sem isso, sem aquilo. Mas, como o tema é a arte da escrita, eu só estou escrevendo poemas, parei de publicar livros. Por que eu parei?
depois, durante a pandemia, eu vi que as pessoas estavam publicando livros assim. Eu até tive que participar de uma antologia, porque o organizador da antologia é um amigo querido, é um rapaz do interior de Goiás, ele falou, pede para o Anand participar. E a antologia é o seguinte, são 30 pessoas, acho 20, 30, não lembro, cada um paga por um exemplar para receber. Aí cada um paga por 2, 3 exemplares. Tiragem da antologia, 90, 60, 70. Aí eu perguntei para o cara, na minha época, quando eu participei que eu fiz uma antologia na Vegos, a gente publicou 2.000. E eu fui encontrar ela recentemente nos Estados Unidos, porque eu precisava, para uma luta pessoal, queria ver. Aí, cara, 90 exemplares, ou seja, a gente está publicando a antologia para a gente ler a gente e guardar aqui na estante e dar para nossa esposa ou marido. Cara, eu vou participar porque você é meu amigo. Quanto é que é? Era R$30, aí eu paguei R$90 e vou receber 3 livros algum dia aí que vai chegar. Então, eu parei de publicar livros, mas assim, na arte da escrita, eu tenho feito poemas muito, o mínimo possível, 5 linhas, 2 linhas, 3 linhas, e aí eu boto imagem de fundo e publico no meu Instagram, no meu Facebook, nas minhas redes sociais. E por que eu parei de publicar livros? Cara, eu vi muitas pessoas que fizeram tiragens de 100, 200, 300 livros com livros encalhados. Hoje você tem uma forma de vender que é diferente da minha época. Na minha época eu vendi em bar. Eu, Nicolas Bé, eu comprei um carro vendendo livro em bar. Eu comprei um Passat vendendo livro em bar. Era muito legal. Eu fiz uma rede de vendedores onde eles ganhavam percentual. Cara, eu já fiz coisa na minha vida. Você entende? Mas era muito bacana. E aí eu tive 155 quilos porque eu bebi pra cacete vendendo livro em bar. Chegava bêbado, era uma loucura, era bom demais. Hoje, pela rede, eu vejo muita gente vendendo e vejo o seguinte também. Aí peço até que o André estenda quando ele for falar, porque eu vejo muito, durante a pandemia, eu vi muito isso. Na minha época, havia uma crítica. Por exemplo, eu me lembro do Antônio Carlos Osório, eu me lembro de um amigo meu, Fernando Mendes Viana, que faziam críticas duras ao meu poema. E me incentivavam, o Osório falava, como é que tu é marginal, rapaz? Se tu és do Senado, negócio de marginal, você tá entendendo? E o outro Carlos Osório é um advogado de Brasília e escritor também. Eles faziam críticas duras. Hoje eu vejo que os poetas se elogiam, tal, fica elogiando, é lindo, você é lindo e tal, é lindo. Eu falei outro dia com um poeta, Tiago Vieira, né, que é dessa coletânea, e eu falei, Tiago, se alguém te criticar seriamente, você ainda vai falar com essa pessoa? Não, não vou falar mais. Eu falei, cara, porra, o mais legal para você crescer é você ter uma crítica construtiva, séria, intensa, bacana. Senão, você vai ficar aí, cara. Sabe? Mas a minha arte da escrita é essa. São poemas apenas, textos jornalísticos. E você tem um cara aqui, ó, 3 anos, parece, escrevendo um romance, cara. 3 anos, sei lá, eu acho que ele falou isso. Maurício me contou outro dia que está escrevendo romance, está estudando há 5 anos. Então você que está assistindo, não perde o depoimento do André Juste agora sobre a arte da escrita. Ele escreve romance, contos, poemas, e aí vamos ouvir o que ele tem a dizer. A palavra é sua, André. Na realidade, esse romance me demandou 9 anos de trabalho. Olha aí. Foram 9 anos. Com algumas interrupções devido à pós-graduação, essas coisas, mas contando aí, deu uns 8 anos de trabalho. E vai dar mais agora, porque eu vou retomar ele, né? Eu também gosto muito dessas antologias que você tem que pagar, entendeu? Porque quando você paga, automaticamente o crivo de qualidade foi para o espaço. Se você está pagando, eu não participo, toda hora eu recebo convite. Agora vai sair uma antologia, vai ser até lançada na Bienal, publicada pela editora Tagore. Vão ter 3 poemas meus, mas nada foi cobrado. Tem uma turma boa aí também. Marcos Freitas também está na história, Luiz Tuliba está jogada. E não, de mim não foi cobrado nada. Me pediram 3 poemas, eu dei os 3 poemas. Eu tenho até que procurar aqui o nome eu tenho um nome bastante interessante. Eu vou catar aqui daqui a pouquinho para falar, porque merece ser falado.
e vai reunir uma galera boa aí, não me cobraram nada, sabe, me procuraram porque havia interesse, reconhecimento pelo trabalho, é mais um reconhecimento. Mas realmente você, participe da antologia, você foi selecionado. Aí lá, R$ 100, uma página, 2 páginas. Às vezes a tiragem é até maior do que 90, mas o autor tem direito a 5, 6 exemplares, sei lá. Mas não é, sabe? É uma coisa que vai ficar. É cachorro correndo em torno do próprio rabo, entendeu? Eu não, eu pelo contrário, eu publico, eu acho que eu deveria ter publicado muito mais livros na minha vida. O jornalismo, na época que eu era um cara de redação, não me deixou produzir tanto, e aí o meu número de livros não é tão grande quanto poderia ter sido. Mas eu continuo trabalhando muito, eu continuo publicando, eu tenho desses 3 livros aí para publicar, que eu vou levar. Enquanto eu tiver o que dizer, enquanto eu tiver o que falar, eu vou continuar publicando. Eu acredito no livro físico, eu acho legal o livro físico. Acredito muito nas plataformas que hoje em dia a gente tem para colocar nosso trabalho, nas redes sociais, no Spotify e tal, nos podcasts, mas eu acredito no livro físico. Eu ainda leio muito livro físico. E conheço muita gente que continua lendo livro físico, entendeu? Eu gosto muito da publicação. Parece que você consolida, você cristaliza um momento, entendeu? Você passou ali um tempão trabalhando. Por exemplo, eu estou com um livro de contos agora. São 22 livros, são 22 contos reunidos num livro chamado, que vai se chamar As Filhas Moravam com Ele. Tem coisas que eu escrevi recentemente, agora, pós-pandemia, nesse ano, eu produzi 5, 6 contos, mas peguei coisas que estavam na gaveta há 20 anos, que eu não tinha mexido, remexi, melhorei, estiquei, dei outro formato, dei outra angulação e tal, e trouxe isso. Então, o livro vai cristalizar todo esse trabalho que começou lá 20 anos atrás, minha filha mais velha nem era nascida, atravessou aí o tempo em silêncio, não entrou nos meus outros livros, aí peguei com o que eu produzi recentemente e estou fazendo uma coisa com uma linguagem uniforme, os textos dialogando entre si, e vou colocar. Eu acho que o livro cristaliza esse trabalho, isso é o meu ver. Admiro muito a tua postura, que é super válida também. A gente, cada dia que eu envelheço, eu sou menos o dono da verdade, entendeu? O que eu acho, o que eu faço é válido para mim, é legal para mim. Para Anã pode não ser legal, entendeu? E que bom que não seja. Já pensou todo mundo fazendo igual, ou a mim ou igual a você? Que chatice que ia ser esse mundo. E eu escrevo, sim, poemas longos, mas escrevo também poemas curtos. Aliás, é muito mais desafiador escrever poemas curtos, porque você realmente falar o que você está sentindo em 2, 3 frases, eu acho realmente muito mais desafiador. De vez em quando eu consigo vencer esse desafio e acho que emplaco alguma coisinha interessante bem pequenininha. Não é sempre, não. Olha só, um fotógrafo chamado Armando, eu não sei o sobrenome, olha esse poema minúsculo que ele escreveu, e depois eu cito um do Nicholas Beck, eu acho, ele me disse que levou quase um ano para escrever esse poema. Ontem, uma floresta. Hoje, uma flor resta. Amanhã, nem resta flor. Porra, eu tenho tara por esse poema. Eu falo, se eu tivesse escrito, mas é muito complicado. E o do Nick, que eu adoro, o do Nick é assim: te amo 24 horas por segundo. É uma inversão da... Cara, se eu tivesse escrito isso, parabéns, Nicolas, parabéns, Armando, pelos textos. Olha, eu vou falar de um tema, não sei se o André vai falar sobre esse tema, e ele fala só se ele quiser. Você que está assistindo o programa, talvez você seja separado do seu filho e esteja passando por uma angústia, tá? Nessa questão toda do mundo atual. O mundo atual tem relacionamentos diversos. Você casa, separa, casa, vai, separa, tem um filho aqui, vai, volta, tem uma família unida e tal. Eu fiquei separado das minhas filhas sempre, tá? Desde cedo, desde pequenininha. E eu te digo uma coisa, elas são minhas amigas. Elas são muito amigas minhas, mas uma coisa é preciso frisar para você que está passando por essa experiência, que é, eu não consegui passar valores meus para as minhas filhas.
Eu fui separado das minhas 2 meninas com quem eu fui casado, com a Mary, e muito cedo, elas tinham 5 e 3 anos, é uma luta depois, foi muito confuso para mim, muito doloroso. Mas eu criei a Participais para melhorar a relação dos pais separados com os filhos e, enfim, hoje elas são minhas amigas, uma tem 34, a outra tem 27, já casou e tal. E namorei um mês com uma pessoa e tive uma filha que nunca eu tive uma relação com ela de morar junto e para passar meus valores, minhas ideias, minhas magias, minhas concepções, meus conhecimentos para elas, não foi fácil na separação, mas são minhas amigas, isso é que eu queria frisar. Eu me lembro de um período, eu acho que o André teve por aqui em casa, que eu acho que ele estava passando por um momento que não era fácil na vida dele, com relação a essa questão. Me lembrei disso agora e queria passar uma informação para você. Se o André topasse, se ele não topar também não há problema nenhum. E eu acho que ele estava sofrendo bastante naquele período. Você entende? Então, André, eu queria saber se você falaria alguma coisa para as pessoas hoje que são separadas dos filhos e que estão sofrendo nesse momento, porque às vezes elas pensam que no futuro elas não vão ter relação com os filhos dela. Mas tem uma relação, é diferente. Você entende? É uma relação diferente, um pouco diferente. Por exemplo, para eu peço às vezes para minhas filhas, será que você poderia refletir sobre essa questão e agir assim? É diferente. Eu fiquei sempre longe delas, né? Elas vinham aqui em casa e tal. Eu não sei se eu estou entrando numa seara que você não gostaria de falar, e se você não gostar de falar, sem problemas. Não, sem nenhum problema, não. Eu sou separado, sou divorciado já há 10 anos, e eu tenho uma relação assim, eu vejo minhas filhas praticamente todos os dias. Eu tenho uma relação de profunda... Inclusive, daqui a pouco, terminando o programa, eu vou lá pegar elas, levar no céu. Eu tenho uma relação de profunda amizade com a minha ex-mulher, e eu tenho uma admiração profunda por ela como pessoa. É uma das pessoas mais íntegras, mais corretas e mais bondosas e honestas que eu conheci na minha vida. Foi a Raquel, minha ex-mulher, que é a mãe das minhas 3 filhas, Maria Beatriz, Helena e Clarice. E eu acho que começa por aí. Você terminou o casamento, não terminou a sua relação de pai, não terminou a sua relação de mãe, entendeu? Por mais mágoa que possa ter havido num relacionamento, não foi o meu caso, você tem ali filhos, entendeu? E as crianças não podem ser privadas nem do pai nem da mãe. Então, sabe, são 2 seres adultos. Aí vão se comportar com o quê? Como se fossem menores de idade até do que os filhos. Não pode, entendeu? As crianças precisam do pai e da mãe. E cabe também ao pai e à mãe, principalmente ao pai. Eu realmente vejo que é muito mais difícil para o homem assumir o papel de pai do que para a mulher assumir o papel de mãe. O homem, às vezes, realmente parece que não cresce, sabe? Não se vê como responsável por aquilo ali. E o homem tem que se ver responsável por aquele ser que está ali no mundo, entendeu? Por aquele ser que precisa dele. Porque a mãe... porque a criança gosta da mãe. Não, a criança gosta dos dois. Pelo que eu vejo, a criança gosta dos dois. A mãe é a referência lá maior que ela vai ter, mas a partir de uma idade, quando é menina, então, eu tive 3 mulheres, eu vejo que a filha precisa do pai. Então não vem com essa história de que, não, deixa eu ficar aqui, eu vou lá de 15 em 15 dias, porque... Não, cara, que isso, acorda. Porque aí depois vai chegar numa idade que você não vai recuperar. Você vai tê-las perdido para sempre. Entendeu? Vai tê-las perdido para sempre. Eu procurei ser sempre um pai presente, não sou perfeito, justamente porque sou ser humano, e hoje, sabe, com todas as desavenças, com todas as malcriações e contestações e tal, eu sinto minhas filhas perto de mim. Embora às vezes me deixem falando sozinho, embora às vezes eu esteja na sala, vão para o quarto, eu fico lá, parece até melhor, era melhor que eu nem tivesse vindo aqui e tal, porque... para você ver como é que é a minha relação com elas, no final de semana, porque a minha casa é pequena. Eu acho que está dando até para ver aqui, eu moro num espaço muito pequeno, suficiente para mim. E então, no final de semana que eu estou com elas, a minha ex-esposa vai para casa lá do namorado dela, que é um cara muito bacana também, e eu vou para casa delas e fico lá, eu durmo lá, entendeu? E é essa a relação, entendeu? E a gente forma uma família. Tem minha namorada também, que se dá super bem, que nunca entrou numa de ser madrasta,
que é amiga das minhas filhas, de ser mãe ou de ser madrasta, né? Não, é uma amiga, uma comadre das minhas filhas, e a coisa flui. Mas por quê? Porque eu e minha ex-esposa, Raquel, a gente. Não, olha, o que importa é a gente cumprir nossa obrigação como marido e mulher, mas como pai e mãe continua até o último momento, até o último minuto. Sabe, elas vão ter 40, 50 anos, se eu ainda estiver por aqui, eu vou ser ainda o pai delas. Vou estar, ó, o velho está aqui, se quiser alguma coisa, se quiser ouvir alguma coisa e tal, alguma chatura que eu tenha a falar, me procura, porque eu vou estar aqui. Entendeu? Então é a gente assumir a paternidade, principalmente, né, falando para o meu caso, que eu sou pai, não sou mãe, para você ter elas, para você ter teus filhos. É claro que aí, às vezes o outro lado complica. Eu felizmente, não tive a sorte de não ter essa complicação, mas sabendo da medida do possível, seja o pai dos seus filhos, esteja com eles, entendeu? Goste de ser pai, porque é a coisa mais. Cara, não tem jornalismo, não tem literatura que supere o meu prazer em ser pai. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, em todos os tempos, foi ter sido pai. Escrever é muito legal, publicar matéria é muito legal, ter sido apresentador de jornal, de rádio é muito legal, mas ser pai é que realmente tipo, tua missão é essa, realmente, tem as outras, mas essa aqui, cara, não vacila nessa não, entendeu? Nessa missão aqui, tu não vacila não, dá o teu melhor realmente. É isso. Ó, mais 2 temas para terminar o programa. O penúltimo ele acabou de falar, jornalismo. Eu sou um jornalista que foi a maioria do tempo assessor de imprensa, assessor de inúmeros senadores, assessor do diretor-geral do Senado, assessor. Mas tive durante um breve período, uma coluna semanal no Correio Brasiliense, brevíssimo período. Depois eu tinha os meus portais de notícia, meus canais. Tá? Esse é o Anand Rao na área do jornalismo. Anand Rao, como uma pessoa que assiste o jornalismo feito hoje pela Globo News, Record News, Band News, CNN, Jovem Pan e por aí vai, ele resolveu assistir mais canais culturais, como Curta, como Smithsonian, como o Arte 1, porque ele se cansou um pouco da linha editorial de cada canal. Ele acha, por exemplo, se ele está na Globo News, ele podia... Quando você vai, por exemplo, entrevistar um senador sobre uma pauta, você tem que pegar um senador, às vezes, que é a favor daquela pauta e um contrário, para que você possa formar um pouco a minha cabeça, ou eu possa ouvir. Mas você pegar 2 senadores que são a favor daquela pauta e acabou, começou a me enjoar e eu me afastei. E uma outra coisa que me afastou, e o André vai falar muito melhor do que eu sobre isso, é a notícia sempre... Por exemplo, o André, vamos dizer que ele ganhou um prêmio de literatura e tal. Aí ele vai sair no jornal, eu acho que um trechinho ali de 2 minutos e tal. Mas aí o cara assassinou 3 pessoas lá, aí vai sair uns 10 minutos, vão mostrar a câmera, vão mostrar ele assassinando, vão mostrar isso, vão mostrar aquilo. Então eu acho que na faixa etária que eu tô, eu cansei um pouco do jornalismo de destruição, de morte, de tudo. Eu acho que deu. Para mim deu. Eu gosto muito de ver filmes onde eu possa sonhar um pouco. Enfim, outro dia vi um filme que foi uma releitura, uma pessoa tetraplégica, e ela tem um cuidador e se torna super amigo desse cuidador. É um negócio maravilhoso que eu possa sonhar e refletir um pouco sobre minha vida. E eu tenho visto também muitos canais hoje de viagens turísticas. Então você pode me chamar de... como é que seria? Eu seria um alienado? Acho que não. Alienado, acho que não, porque eu sempre estou buscando ler. Leio a Folha, leio o Estadão, mas, puxa, quando é a mesma pauta, a mesma linha... Pô, sabe uma pauta que eu não aguento mais, cara? Todo dia eu leio. Ou saiu no Estadão, ou saiu no Globo, ou saiu na Folha, ou saiu... depressão. Depressão. Cara, pô, eu já li demais sobre depressão. Aí eu resolvi escrever agora sobre felicidade. Qual é a forma da gente ser feliz? Aí eu estou fazendo um monte de texto sobre isso.
Então, André, eu queria que você agora falasse um pouco para as pessoas que estão desanimadas aí com o jornalismo tradicional ou alternativo, e que estimular, enfim, dessa sua visão, você que tem uma experiência larga, muito maior que a minha, mas, cara, eu não consigo mais assistir os veículos de notícia, não dá mais. André, a palavra é tua aí. Eu, ao contrário, na minha experiência é basicamente de redação, né? Redação, aquela redação diária, frenesi do noticiário e tal. Eu, de um tempo para cá, que eu estou em assessoria de imprensa, embora continue aí, né? Freelando, fazendo freela na reportagem. Cara, eu, por exemplo, eu trabalho vendo noticiário. Eu, de manhã, tenho que aprontar um clipping de notícias, né? Que é um compilado das principais notícias do dia para o meu assessorado. E eu fico ligado 24 horas por dia, praticamente, né? A não sei quando eu durmo. Eu estou aqui falando contigo, mas eu estou com a aba aqui da Folha, do G1, do Estadão, do Globo, do Poder 360, tudo aberto aqui, porque se estourar alguma coisa aqui, eu tenho que enviar para o meu assessorado, para o senador que eu assessoro, ainda mais nessa época de eleição. Mas isso realmente me causa uma saturação muito grande, como todo trabalho, né, cara? O advogado chega uma hora também que a cabeça, né, pira, ele precisa ter férias. Mas é realmente uma coisa... você viver de fazer notícia, de absorver notícia, é realmente uma coisa extenuante, né? Parece que às vezes você leu uma coisa, mas aí você não tem certeza de onde leu. Aí, às vezes, acho que aquilo saiu em tudo que é lugar, porque a pasteurização é muito grande, é muito forte. Há, sim, um viés, uma tendência a supervalorizar o fato negativo. Isso é um defeito histórico. Eu acho que não é da imprensa, é do ser humano, porque se alguém chegar para você, se alguém chegar para mim, pô, o Anand Rao é um cara bacana, ele é sensível, ele é compreensível, mas, pô, ele tem uma mania assim, de responder, de falar, isso é tudo hipotético. Aquela pessoa vai ficar falando sobre o teu defeito 10 minutos mais do que falou sobre a tua virtude. E a pessoa que está ouvindo provavelmente vai querer saber muito mais do teu defeito do que da tua virtude. Então, não é, a imprensa ela é um espelho desse comportamento humano, entendeu? A gente tem uma coisa, estou saturado de notícia ruim. Caiu um prédio, sabe? Está todo mundo lá. Ai, infelizmente, é assim. Isso é uma coisa da nossa natureza, da nossa condição espiritual inferior, entendeu? E a imprensa reflete isso. A imprensa, ela, como todas as profissões atualmente, ela carece de mão, de profissional, de braço para fazer. Tem pouca gente na redação. Na época que eu estava em redação já tinha, e agora parece que tem menos. As pessoas hoje em dia são alçadas a postos chaves dentro do jornalismo, cada vez com menos experiência, não apenas profissional, mas de vida, e a experiência de vida ela conta em qualquer profissão, inclusive no jornalismo. A imprensa tem 38 mil defeitos, mas ainda aposto na imprensa, e vou apostar sempre, como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Um dos canais que a gente tem entre a sociedade e o poder. É sempre bem feito? Não. Mas é melhor ele, com todos os defeitos, do que ele cerceado, do que ele não existir, do que ele ser calado, ou do que ele ser manipulado por canais aparentemente independentes, né? Não, porque aqui você vê a verdade. Vê a verdade de quem está ali por trás, maniquetando tudo aquilo, entendeu? Então, a imprensa é uma instituição falha, como é a justiça, como é a medicina, como é a engenharia, como é o ser humano, entendeu? Você vive sem a engenharia? Não. Você vive sem a medicina? Não. Você vive sem a imprensa? Você até pode achar que vive. E aí dá essa imbecilidade das fake news que está aí, sabe, dominando a política brasileira, contaminando o processo eleitoral, ameaçando o Estado de Direito. Entendeu? Vai viver sem a imprensa. É a mesma coisa. Dá dinheiro para artista para quê? Dinheiro público para financiar peça de teatro? Tá. Você vai viver sem música? Você vai viver, sabe, sem por menos que você vai viver sem livro? Você vai viver sem teatro?
eu acho difícil, entendeu? Então, o último tema é cada um fala o que desejar. Eu quero dizer que a minha admiração ao André cresceu, né? Obrigado. Cresceu muito, sabe? E eu tentei explorar uma coisa no jornalismo que é interessante, eu tentei colocar questões diferenciadas, que eu não vejo o André sempre falando sobre elas. Ó, Senado Federal, acho que nunca vi. Você está entendendo? E no jornalismo tem muito isso, tanto que no texto que eu farei para o Cultura Alternativa, eu vou destacar que eu consegui conversar com o André sobre alguns assuntos que ele pouco fala na internet e tal. Isso é uma coisa bem interessante para mim. Queria dizer que, para você que está até agora, é 1 hora e 35 segundos de programa. Queria dizer para você, agradecer a você, pedir para você compartilhar, pedir para você se inscrever no canal. O algoritmo do YouTube e de outros veículos, quando você se inscreve, ativa as notificações ou comenta e vê mais da metade do programa, ou você só entra para dar um abraço, não é assim. O algoritmo entende. Se você entrar para dizer o André é ótimo e foi embora, que o programa é ruim. Você entende? Agora, se você comenta, fica mais da metade, compartilha, se inscreve no canal, o algoritmo entende que há alguma coisa nesse programa a dizer. A admiração do Cultura Alternativa ao André Juste é total, sabe? Aprendemos muito hoje e é isso que eu tenho a dizer como minha palavra final. André, a palavra é sua para falar o que você desejar. Às vezes eu não perguntei alguma coisa que você gostaria de falar, enfim, a palavra é sua. Não, perguntou, foi muito pertinente essas perguntas, bem legais. Agradecer o espaço, sabe, por estar aqui, é muito legal a gente poder levar nossas ideias. Pedir, eu não sei quando que esse programa vai lá, vai antes do dia 30 de outubro? Vai quando nós decidirmos, nós dois vamos decidir. Tá? Olha, a gente está num momento crucial, sabe? Pense muito bem no seu voto. A gente vai estar decidindo os próximos 4 anos da vida nacional. Vamos votar com sentimento de paz, vamos votar pensando na harmonia, pensando na fraternidade, pensando na solidariedade, pensando que somos iguais, todos somos iguais, homens, mulheres, negros, brancos, hétero, homossexuais, todos nós somos filhos de um mesmo Criador, ninguém é melhor do que ninguém, e a gente tem que viver em paz. Vamos optar por viver em paz, por um país que dê paz a todos nós. Pensa nisso, tá? Na hora de votar, tá legal? É isso, Ana. Muito obrigado. Valeu, André. Agora eu vou voltar para... Estou nas redes sociais aí, se quiserem conhecer meu trabalho, quem ainda não conhece, vai ser um... Tá aí, né? Tá passando aí. Vai estar na descrição do programa, tudo que o André me enviar, eu vou publicar, tá bom? Mas tá, se você quiser dizer aí as redes sociais, ó, a palavra é sua. O Instagram é André Giusti, tá aí, né? G-U-S-T-I, M de maio 68 é o meu Instagram. Tem meu site, andrejusti.com.br, e no Facebook você acha nesse nome aí também. Eu tenho usado muito o Instagram, não tenho usado tanto o Facebook, de vez em quando uso, mas tenho usado mais o Instagram. Estou lá no TikTok também, embora eu não esteja muito familiarizado ainda com a rede, mas estou lá também. Tá bom? Uma informação interessante, na Bienal de São Paulo, acho que foi, não é? Foi em São Paulo, escritores do TikTok tinham filas para compra de seus trabalhos. Eu fui lá na Bienal, eu fiquei encantado. E eu ainda sou muito ruim no TikTok, eu espero melhorar algum dia. Eu tenho uns vídeos lá também, tem até participação, mas realmente eu não tenho uma intimidade muito grande, não. Tá bom, valeu. Obrigado, André. Agora eu volto para a tela principal. Valeu. Um abraço. Pessoal, então se inscreve aí nos canais, ativa as notificações, tá legal? Vai lá, ó. Olha, o meu salário está bancando os veículos de comunicação do Cultura Alternativa. Se você puder, faça um Pix voluntário para nós. Voluntário de quanto você achar que vale a pena.
E sucesso, energia positiva para todos vocês. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV. TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê. Você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê. A sua TV. TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua TV. É a sua TV, é a sua TV.